Glórias a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tirou das trevas, nos trazendo para o teu reino de amor e de luz, para a honra e glórias do nome dele, Jesus Cristo, o ressuscitado. Aleluias. Então é isso, meu queridão e minha queridona, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal Augusto Pereira. Estamos aí para louvor e glórias, engrandecer o nome de Jesus e levar até você, a boa notícia, a notícia a que muita gente ainda não sabe. Você sabia que Deus escolheu um povo bom, um povo de amor, um povo zeloso, de boas obras? Que obras são essas? Honestidade, integridade, bondade, obras de pessoas boas como você e sua família, meu queridão. Ele separou você e sua família para morar com Ele. Mas sempre tem, os obstáculos, sempre tem os percalços no caminho. E então os invejosos, a semente ruim, as pessoas más, os gananciosos, os que só pensam em lucrar com os seres humanos, embriagaram, colocaram um caminho todo cheio de curvas que tira você da verdadeira vida, da felicidade, vida feliz, vida de um salvo em Cristo. Eles tiraram. E como é que eles fizeram isso? Exatamente implantando um sistema religioso, pervertendo toda a palavra do Criador, pervertendo todo o Evangelho, E aí as pessoas ficam confusas. Mas eu vou mostrar para você agora que, se você quiser, você pode escolher. Se você chamar um Uber ou um táxi e o motorista chegar até você com um bafo de cachaça desgraçado, que tomou todas, e se você olhar para os olhos dele, você vai ver que o cara pode ter até cheirado cocaína, fumado maconha. Você vai entrar nesse táxi, vai entrar nesse Uber para seguir viagem? Você vai? O problema é que hoje em dia, devido à correria, à pressa das pessoas, as pessoas nem analisam, acabam entrando. Mas você tem a opção de escolher viver ou morrer. Então, se você quer viver feliz, curtindo a família, brincando com seus filhos, se divertindo, você pode chamar um outro motorista que venha sóbrio, que venha ali, íntegro, reto, uma pessoa consciente, que vai levar você seguro para a sua viagem. Então vamos nessa viagem? Vamos viajar agora? Nós vamos viajar agora com um motorista sóbrio, mas eu vou te mostrar também, alguns guias que caducaram, ficaram velhos e as pessoas não perceberam. Então, eles colocaram esses guias velhos juntos, colocaram esses motoristas velhos juntos com os novos,
e as pessoas ficam confusas. Mas você, que é uma pessoa sóbria, uma pessoa honesta, sincera, um crente que crê no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no sacrifício de Jesus somente, o que passar disso é maligno. Você tem que acreditar no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus e no nome de Jesus. Aí, meu irmão, vamos chegar seguro no fim da nossa viagem. Vamos lá? No livro de Jeremias, né, profetão, dos maiores profetas, né, Jeremias, ele relata aqui o início, né, da mudança, o início daquilo que futuramente e foi, né? Isso aqui eu estou falando futuramente porque é Jeremias, 650 anos antes de Cristo. Mas o futuro, ele estava realmente falando de Cristo. Vamos lá? No capítulo 31, do versículo 31, nos diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Olha aí a nova aliança, né? É o Senhor que põe na nossa mente e escreve no nosso coração, não é mais em pedra não, viu? Porque aquela que ele escreveu lá na pedra lá, os nossos pais anularam, né? Vamos lá, versículo 33 de novo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluias! E o Cordeiro que tira o pecado do mundo já veio e tirou os pecados do mundo. Claro, somos pecadores sim, mas quando a gente crê no sangue de Jesus, a gente olha para Jesus, a gente não anda pecando não, meu irmão. Quem é filho de Deus não anda pecando não, viu? Nós somos pecadores. O pecado que eu falo é você ficar cobiçando, né? Porque a gente anda pela rua e as mulheres estão peladinhas, né? Estão andando igual todas elas andando aí, né? Claro que tem mulheres sérias, tem mulheres que se vestem dignamente como mulheres, né? Como mães, como esposas. Mas o que mais nós vemos aí, elas todas aí, a grande maioria, a moda, ainda mais as mais jovens, né? Mostrando a polpa da bunda, né? A gente vê, é o que mais vemos, né? Mas, meu queridão e minha queridona, os pecados, aí o homem anda vendo isso, aí vai cobiça, acaba pecando. Os pecados vêm pela cobiça, então não cobiça. Nós que temos o nosso motorista sóbrio, ele passa um filtro, a gente olha,
Nós temos olhos, a gente olha, aí quando a carne já quer cobiçar, opa, o nosso motorista sóbrio, eu vou falar dele agora, ele fala, isso é pecado, não cobiça, porque muitos de nós já temos as nossas esposas. Se eu já tenho a minha esposa, eu não vou ficar olhando para outra mulher. Os que cobiçam é porque ainda não entraram para o reino de luz. E se são escolhidos do Criador, um dia vai entrar. E alguns não vão entrar mesmo. Deus escolheu uns para honras e outros seres humanos ele deixou para desonra. Uns para a honra e outros para a desonra. Você e sua família foi escolhido para a honra. E vamos lá, o motorista sóbrio, o motorista ético, o motorista nobre, educado, o motorista que tem postura, ele é deixado pelo nosso Senhor para nós. Vamos lá, está aqui no livro de João, Evangelho. Acabamos de sair falando da nova aliança, presta atenção. Eis, que naqueles dias, depois daqueles dias, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois daqueles dias, Jeremias estava falando ali, 650 anos antes de Cristo, ele estava falando que essa nova aliança viria com Cristo, com o sangue de Jesus. E Jesus nos deixa um condutor, um motorista sóbrio, para dirigir a nossa vida espiritual. Veja só, aqui no relato do Salvador, no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Falando do Consolador, o Espírito Santo da verdade. Aqui, João 14, versículo 16 e 17. Jesus nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, ou seja, que esteja para sempre com nós, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, veja aí o motorista sóbrio, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade. Aí, meu queridão e minha queridona, aí aquela nova aliança, 650 anos antes de Cristo, que o profeta Jeremias já tinha profetizado, o servo do Senhor, aquela nova aliança precisava ser revelada. A primeira foi com Moisés, que lá mesmo no texto nós vimos que o povo de Israel quebrou, anulou, seguindo a outros deuses, fazendo tudo que era desagradável a Deus. Foi necessário Deus fazer uma nova aliança. Mas para que essa nova aliança fosse divulgada, o Senhor Jesus, ele levanta um israelita e leva esse israelita até o paraíso, até o terceiro céu, lá no paraíso, e revela para ele essa nova aliança. Você quer ver? Vamos lá para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, para ver a quem o Senhor Jesus revelou a
nova aliança. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 1 a 6 nos diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Paulo, ele está falando de si mesmo, ele está fazendo uma autobiografia dele ali. Ele está falando que há 14 anos ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu, arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Ou seja, e ele podia se orgulhar disso, bancar o bambambam, mas ele não queria que as pessoas olhassem para ele, e sim ouvisse o que ele ouviu sobre a nova aliança, a aliança da graça, a aliança da fé na cruz de Cristo, aonde Jesus Cristo deixou todas as nossas mazelas, nos batizando na cruz, deixando lá o velho homem, nos libertando de todas as acusações que haviam. Ficou na cruz, cravado na cruz do Calvário. Então, esse israelita, o apóstolo Paulo, ele não fazia parte dos 12, os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus homem, com Jesus Nazareno, com Jesus homem, e a eles foi dado o ministério para pregar aos judeus. Aos judeus, isso está relatado em Mateus capítulo 10, versículo 5, para que eles fossem pregar, para que eles não pregassem aos gentios. Vamos ver que é melhor, né? Vamos lá, porque aí é onde entra a confusão. O pessoal confunde a pregação dos 12 com a pregação de Paulo, que veio pregar para o mundo inteiro que não fosse judeu. Os judeus, os israelitas, quem Jesus enviou foi os 12 apóstolos. Está aqui, ó, Mateus 10, versículo 5, nos diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém pode dizer: ah, mas Pedro pregou a Cornélio, que era gentil, era um soldado romano. Não, Pedro pregou a um gentil que estava na esfera do ministério dele, estava dentro de Israel, a cidade de
Sopre, né? A cidade de onde morava Cornélio era uma província romana que estava dentro do país de Israel, aonde o ministério de Pedro era válido. Pedro foi lá e pregou a Cornélio, né? Então, meu queridão e minha queridona, então começa aí a embriaguez, começa o povo, né, começar a tomar bebidas misturadas, né? Ou seja, porque tomam, né, oferecem para a igreja de hoje, oferecem um vinho estragado, oferecem uma comida azeda, porque misturam quem era para pregar para os judeus, para os israelitas, com a nova comida, a nova aliança. Misturam a velha aliança com a nova, com a comida saudável, com a comida feita na hora, que foi feita através do sangue de Jesus. Paulo foi levantado e escolhido. Cristo, quando aparece a Paulo, aparece em uma luz. Ninguém nunca viu Deus. Cristo aparece em uma luz mais brilhante que o sol, e todos que estavam com Paulo ali, eles prostram, eles diante dessa luz, e Jesus fala com ele ouve a voz de Jesus falando com ele, não em línguas estranhas, e sim em aramaico, falando: porque me persegues? E eu te escolhi para que vá pregar às nações, aos gentios. Que gentil quem é? É todo aquele que não é de Israel, todo aquele que não é judeu. Ou seja, para nós brasileiros, para nós, né, portugueses, nós somos brasileiros, portugueses, alemães, africanos, que não são de Israel. Para Israel, para o povo de Israel, ele enviou os 12 discípulos e eles pregaram. Tanto é que Pedro é o apóstolo da circuncisão, da lei, e Paulo o apóstolo o ministério, né, da incircuncisão. O ministério de Pedro era o da circuncisão, e de Paulo o da incircuncisão, que é para nós. Então, o nosso motorista é o Espírito Santo que está sóbrio. E aí, o apóstolo Paulo, mediante a essas revelações da nova aliança, ele estabelece uma congregação na cidade de Gálatas, né? Na Galáxia, aos Gálatas, e lá ele começa a ministrar somente a graça. E ele vai ministrando ali e diz que o Evangelho foi revelado a ele, a nova aliança revelada a ele, e que se um anjo trouxer outro evangelho, é maldito. Vamos lá? Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 nos diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não é outro evangelho, é o mesmo, mas eles querem perverter, né? Eles querem colocar lei, obrigação, na onde não tem. Eles queriam circuncidar, né, os Gálatas, que foi ministrado a eles o ministério, o evangelho da incircuncisão, que não precisava daquilo.
o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então seja maldito. Além que um anjo venha pregar o outro evangelho, que é o evangelho da nova aliança, o evangelho da graça, que de graça nós recebemos sem merecer nada, e não precisamos fazer nada para querer ser agradáveis a Deus. Não precisamos fazer sacrifício, não precisamos fazer a circuncisão, não precisamos de nada disso, não precisamos guardar sábados, não precisamos de rituais judaicos. Para agradar a Deus nós não precisamos, nós somos gentios. Nós precisamos unicamente crer que Jesus Cristo nos salvou na cruz do Calvário e andar obedecendo, não andar errando, andar valorizando o sangue de Jesus na nossa vida. Não errar é valorizar o sangue de Jesus na nossa vida. É isso que para nós é o evangelho da graça. Então, meu querido e minha querida, com um piloto, com um motorista sóbrio, conduzindo o nosso espírito para a nossa retenção, a nossa salvação, de volta para o nosso Criador. Se você ficar comendo essas comidas estragadas, misturada com comida boa, comida azeda com comida boa, você vai passar mal. Você vai ficar com dor de barriga, você vai sofrer pra caramba, ter uma vida sofrida, porque o sistema fez isso, misturou a lei e a graça e saiu distribuindo aí essa comida estragada até nos dias de hoje. E se você não valorizar o sangue de Jesus, não procurar entender o que é essa nova aliança, você come essa comida aí e passa mal. Por isso que você vê o que nós estamos vendo hoje, né? Homens mercenários, só pensam em dinheiro, se dizendo apóstolos de Deus, se dizendo pastores de Deus, se dizendo anjos de Deus. São malditos, né? Veja bem, agora, uma das maiores misturas que eles fizeram, aproveitaram e fizeram, que põe medo nas pessoas, é o livro de Apocalipse. Então você veja que se o anjo trouxer um evangelho, é maldito. E o Apocalipse não foi Jesus que veio até João, e sim João, em uma visão, foi levado até um anjo e foi revelado a ele o Apocalipse, que aconteceu. O Apocalipse já aconteceu lá nos anos 70 para aquela geração, a geração de Cristo. Foi o que Jesus falou: a toda essa geração, não passará essa geração sem ver, os sangues derramados, o templo derrubado, porque o templo era o esplendor, eles ministravam a lei ali naquele templo de Jerusalém. Os sacerdotes, os religiosos viviam, achavam que eram donos de Deus, e Deus não tem dono, Deus é o nosso dono. Então Jesus, através de Tito, Daniel profetiza isso. Das 70 semanas de Daniel, você lembra? Daniel profetiza isso. Acontece nos anos 70 depois de Cristo. O juízo veio sobre Israel. Mas vamos lá para o Apocalipse, A comida que já passou, comida velha, comida estragada, embolorada, que eles misturam com a graça, com a comida nova,
e deixam as pessoas passando mal, as pessoas sofrendo, né? Porque uma comida estragada, meu irmão, é horrível. Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, nos diz, capítulo 1, o versículo 1 a 3 nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, olha aí, o evangelho pelo anjo é maldito, por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Pois esse tempo estava próximo mesmo. O livro de Apocalipse foi escrito antes dos anos 70, foi no ano 68, ali na ilha de Patmos. Há umas informações erradas aí de algumas pessoas dizendo 98, tudo para tirar a verdade, mas não, 95 depois de Cristo, não, isso é informação errada, é mentira, comida estragada. O Apocalipse de João foi escrito no ano 64, né? De 64 a 68, ali antes dos anos 70. O fim está próximo, porque o fim foi nos anos 70 depois de Cristo, com a destruição do templo e de Jerusalém, né? Do templo de Jerusalém. O general Tito com os soldados romanos destruíram, devastaram, acabaram com a cidade e com aquela glória, com aquele esplendor que eles tinham, ou seja, com aquele orgulho, né? Porque eles eram orgulhosos, eles não queriam Cristo. Jesus fala para eles que viria em juízo para eles. Essa expressão descer sobre as nuvens, meu irmão, é vir em juízo, tá? É vir em juízo. Então Jesus veio. Então João aqui, ele recebe sim um evangelho que é maldito, porque era a maldição ali para os israelitas, que mataram, crucificaram o Filho do Criador do Universo, e eles receberiam a punição, e receberam nos anos 70. Eles receberam a punição pelas atitudes de não quererem o Filho do Criador, ou seja, por eles ter matado o Filho do Criador. Então, meu querido e minha querida, o nosso motorista sóbrio é o Espírito Santo da verdade, ou a revelação, né? Ou não, a revelação da nova aliança traga pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Então, meu queridão e minha queridona, os 12 discípulos foram escolhidos para pregar a lei para os judeus e não para os brasileiros, não para o mundo. Eles foram escolhidos para pregar lá, para eles. Tanto é que Pedro fala, né, que a correção vinha pela casa de Deus. E nós, Jesus, enquanto ele estava vivo, quando Pedro, né, escreveu aquilo, ainda não tinha vindo, né, a revelação da nova aliança. Por Paulo ainda não, Paulo ele praticou algumas coisas ainda da lei, porque ele era israelita, viveu com os judeus, ele vivia ao lado dos colunas da igreja, então não tinha chegado à plenitude para nós ainda. Mas quando ele é arrebatado, quando ele tem um verdadeiro entendimento da nova aliança, é chegado a ele. Pedro, quando Pedro fala que
A correção começaria pela casa de Deus. O templo de Jerusalém era a casa de Deus. Era a casa de oração onde os sacerdotes, os religiosos se gloriavam daquilo, né? E enchiam o bolso, se enriqueciam, como nos dias de hoje, né? Os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje, os anjos de hoje, né? Porque o Apocalipse foi pregado às igrejas da Ásia, aos anjos das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Então, evangelho, né? Visão vinda por anjo, evangelho pregado por anjo é maldito. Nós temos a revelação, nós temos um evangelho pregado por Jesus ressuscitado. Entenda isso. Jesus, homem, e Jesus, Espírito, depois da cruz. Jesus antes da cruz e Jesus depois da cruz. Motorista embriagado. Se você andar com um motorista bêbado, vai acabar acontecendo um acidente gravíssimo com você. Então ande com um motorista sóbrio, com um motorista íntegro, que tem postura, que vai te levar a uma viagem segura para o seu Criador, para a salvação. O Espírito Santo da verdade, o Evangelho da graça, Evangelho revelado para o apóstolo dos gentios. Cristo ressuscitado revelou para ele, e ele traz para nós, dizendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que você, meu irmão e minha irmã, não precisa de ficar fazendo malabarismo, obrigações, para querer agradar ao Criador, porque Ele nos amou de tal maneira que sacrificou o Filho dele, para que você e sua família, e eu e a minha família, sejamos, somos salvos. Porque nós somos salvos para louvor e glórias do nome de Jesus. Tá bom, meu queridão? Tá bom, minha queridona? João aqui, ele não estava errado. Ele estava pregando mesmo para aquela geração. Tanto é que 2 anos depois, que ele escreveu isso, vem o julgamento. Vem o juízo de Deus, a volta de Jesus em juízo para os judeus, para o povo de Israel, nos anos 70. E aí foi cumprido a justiça. Hoje vivemos em graça, de graça recebemos, de graça damos, e andando, olhando para Jesus de glória em glória, esperando aí, o que está bem próximo de acontecer é o arrebatamento da igreja. Mas não é da placa não, viu? Tanto é, as pessoas andam tão enganadas que andam dentro de placas, achando que é as placas que vão subir, Não. São os eleitos, os escolhidos do Criador. Na verdade, as igrejas de hoje viraram mesmo, foi sinagoga de mentira, sinagoga do engano. Estão fazendo horrores com a palavra por causa da mistura da comida estragada com a comida. Você é um cristão, você não é um evangélico, você é um cristão. Você é um cristão que segue a Cristo ressuscitado. A comida para você é feita na hora, é nova aliança. Aliança da graça, feita com o sangue de Jesus. Ele imprimiu na nossa mente a nova aliança,
e escreveu no nosso coração. Tá bom, campeão? Você vai chegar lá, sim, porque Jesus disse que jamais abandonaria aqueles a qual o Pai entregou a ele. Então fique em paz. Happy Day, dia feliz, um mais feliz que o outro, com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos, com as pessoas, com os seus vizinhos, com a sua comunidade. Dia feliz. Aliás, quero mandar um grande abraço para a comunidade lá do Jardim Aracati. Estivemos lá ontem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Happy Day. Nova comida, comida da graça, não misturada com lei, comida pura e saudável. É aquele mocotozinho feito na hora, hein? Esse é o alimento sólido. Tá bom, queridão? Tá bom, minha queridona? Fiquem na paz do eterno Salvador que já nos salvou, que é o Cristo ressuscitado, que está sempre esteve e sempre estará conosco. Para honras e glórias do nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.